Por trás dos muros que cercam os presídios brasileiros, existem histórias de sangue e terror que marcaram a vida não somente daqueles que viveram o drama de perto, mas também a memória de quem acompanhou os relatos pela mídia. Rebeliões envolvendo massacres que atingiram não só os prisioneiros, mas também familiares e funcionários dos presídios. E para quem pensa que o tráfico está nas ruas, lê do engano. O crime organizado é a principal causa dessas rebeliões. Mas muitas tiveram outra motivação, como fuga em massa, por exemplo. Tiroteio, esfaqueamento, cabeças rolando literalmente e até fugitivos virando comida de tubarões. São só alguns dos elementos que compõem os relatos que você vai acompanhar a partir de agora. Eu sou o Boco e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Penitenciária de Alcaçuz, Rio Grande do Norte. Considerada a maior do estado, a rebelião que teve início no dia 14 de janeiro de 2017 e terminou no dia seguinte, após a entrada do batalhão de choque no local, começou com uma briga entre dois presos, um do pavilhão 4 e outro do pavilhão 5 da penitenciária. Mas o desentendimento entre os dois acabou envolvendo outros homens do local e, de repente, a confusão estava armada. Entre os 26 mortos, 2 foram carbonizados e os outros decapitados e esquartejados. Muita crueldade, muita sede de vingança e nenhum sentimento humano é o que podemos usar para tentar justificar tanta selvageria. Mas não para por aí. Isso é só o começo das tragédias que você verá neste vídeo. Urso Branco, Porto Velho, 1º de janeiro de 2002. Detentos de alguns pavilhões começam a assassinar internos do chamado Seguro, onde ficam os presos ameaçados de morte. Em pouco tempo, eles viraram reféns e tem início a sequência de cenas de horror. Presos mortos a golpes de chucho, armas improvisadas pelos próprios detentos. Cabeças e outras partes do corpo são decepadas. A Polícia Militar entra na casa de detenção, a maior unidade prisional de Rondônia, para reprimir a rebelião. Mas 27 detentos já haviam sido mortos. O caso foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos. No grupo apontado como responsável pelo extermínio, 49 foram denunciados, entre eles presidiários, 3, então, diretores do presídio e policiais militares. A própria polícia é envolvida no derramamento de sangue. Benfica, no Rio de Janeiro. Corpos despedaçados, fogo, mutilação. Esse era o cenário da rebelião de Benfica, que durou 62 horas e deixou 31 mortos. Entre estes, um agente penitenciário e todos os outros eram detentos. De acordo com relatos, a rebelião fazia parte do julgamento e sentença de presos que pertenciam ao Comando Vermelho, que condenaram outros presos de facções rivais a pauladas, decapitação, mutilação e a fogueira. O fato de os corpos terem sido encontrados aos pedaços dificultou bastante a identificação dos mortos. Pedrinhas. Conhecido em todo o Brasil pela violência extrema que acontece dentro do presídio maranhense, Pedrinhas é um dos mais temidos por qualquer homem condenado à prisão. E o que trouxe toda essa fama? Os massacres sangrentos ocorridos no local. Só durante o ano de 2014, pelo menos outros 17 foram mortos. Em 2010, os presos pediam melhores condições de tratamento e alimentação. Na época, o complexo prisional tinha capacidade para 2.000 presos, mas abrigava o dobro desse número. Foi o estopim da rebelião que durou 30 horas, com um saldo de 18 detentos mortos, 3 deles por decapitação. Tudo começou quando os detentos se apoderaram das armas dos agentes penitenciários. 5 agentes penitenciários foram mantidos reféns. Em um certo momento,
a polícia tentou invadir o local, mas os presos jogaram 2 cabeças decepadas por cima do muro. O presídio também enfrentou uma crise ao longo do ano de 2013, quando cerca de 60 presos foram assassinados nas 7 prisões do complexo. Assustados? Saiba que, além de tudo isso, também há relatos de canibalismo dentro do complexo prisional de Pedrinhas. Anísio Jobim. Com 56 mortos, o massacre em Manaus perde apenas para o de Carandiru, próximo da lista, em número de vítimas. O levante na unidade começou numa tarde de domingo de 2017 e a situação foi controlada apenas durante a manhã do dia seguinte, após pouco mais de 17 horas. Segundo informações, este também foi mais um massacre resultante da briga entre facções criminosas. O primeiro comando da capital, PCC de São Paulo, e a Família do Norte, do Amazonas. A maioria dos mortos pertencia ao PCC. Ao menos 12 guardas prisionais foram feitos reféns e, posteriormente, liberados sem ferimentos. O fim da aliança entre as facções já deixou um rastro de sangue no sistema prisional brasileiro. Carandiru. Considerado o maior massacre da história dos presídios brasileiros, ocorreu na véspera das eleições municipais em 2 de outubro de 1992. Número de presos mortos, 111. O Carandiru era considerado o maior presídio do país na época. A rebelião teve início com uma briga de presos rivais no pavilhão 9. A polícia militar, liderada pelo coronel Ubiratã, interveio com a justificativa de acalmar a rebelião no local e invadiu o presídio com a tropa de choque. Os policiais usaram fuzis, submetralhadoras e revólveres. Sobreviventes afirmam que não foram apenas 111 mortos, e sim um número bem superior ao que foi divulgado. A unidade foi desativada e parcialmente demolida em 2002. O Tribunal de Justiça de São Paulo anulou em setembro de 2016 os 4 julgamentos que condenavam os 73 policiais militares a penas que variam de 48 a 624 anos pelo massacre. Rebelião da Ilha Anchieta. Apesar de o massacre do Carandiru ser considerada a maior rebelião em presídios brasileiros, uma outra, ainda mais antiga, teve mais mortos. Manhã do dia 20 de junho de 1952. 117 presos saem para buscar lenha, acompanhados de apenas 2 soldados. Na mesma data, era prevista a chegada de uma embarcação que vinha de Santos trazendo mantimentos, o que acontecia uma vez por mês. O plano era tomá-la de assalto e fugir da ilha. Eles mataram um dos soldados que os acompanhavam e dominaram o outro. Depois disso, retornaram ao presídio, onde deram início a um tiroteio com os outros soldados. No meio do tiroteio, morreram 12 detentos, 2 funcionários e 6 soldados. Os presos invadiram a reserva de armas e pegaram boa parte delas. Em seguida, abriram todas as celas e libertaram os outros detentos. Na praia, os criminosos que ficaram na vigília esperando o restante do grupo e a embarcação deixou a tripulação desconfiada ao avistá-los embriagados, circulando armados pela ilha, o que fez com que não atracassem lá. Com o fracasso do plano A, partiram para o plano B e tentaram fugir em barcos menores, entre os quais o maior tinha capacidade para 50 pessoas, mas acabou sendo lançado ao mar, levando mais de 90 detentos. Já dá para imaginar que isso não deu certo, não é verdade? Então, o excesso de peso fez com que o barco começasse a afundar e alguns feridos foram jogados no mar. Haviam muitos tubarões na região e o sangue dos feridos os atraiu. Boa parte dos fugitivos foi devorada. Dezenas de homens. Outros foram baleados pela polícia e outros pelos próprios companheiros e também morreram. Chegando ao continente, na praia de Ubatumirim, a lancha encalhou, mas muitos deles conseguiram chegar em terra nadando e se embrenharam na mata. Os que embarcaram em canoas menores também conseguiram chegar ao continente. Antes da fuga, eles incendiaram o presídio e os que ficaram na ilha renderam-se e a situação foi controlada pelos policiais.
A recaptura dos fugitivos precisou do apoio da Marinha, Exército e Aeronáutica, além das forças policiais de São Paulo e Rio de Janeiro, numa ação que durou vários dias. O saldo de toda essa saga foi de 108 presos mortos, 8 policiais e 2 funcionários, totalizando 118 mortos. Fuga em barcos, tiroteios, mortes. Parece até criação hollywoodiana, não é mesmo? Mas não. Tudo isso que acabo de contar para vocês realmente aconteceu. Além dessas, muitas outras rebeliões aconteceram. Litros e litros de sangue foram derramados. E as datas destas que relatamos neste vídeo nos mostram que o sistema carcerário brasileiro está em crise há muito mais tempo do que se discute hoje. E muitas outras histórias sangrentas podem acontecer a qualquer momento. Espero que tenham gostado desse vídeo e obrigado pela atenção. Até o próximo, baseado em fatos reais.